As primeiras vezes são marcantes na vida de qualquer pessoa. O primeiro dia na escola, o primeiro amor, o primeiro emprego, a primeira grande decepção. Todos esses acontecimentos chegam na vida da gente mudando nossa forma de enxergar o mundo, quem nós somos. E a chegada do primeiro filho não iria ser diferente. Receber o resultado de positivo pela primeira vez, seja essa gestação planejada ou não, faz com que a gente viva todas as emoções que só uma primeira vez poderia nos proporcionar. Ser uma mãe ou um pai de primeira viagem faz com que todas as nossas expectativas de gerar e criar uma nova vida se tornem realidade. E com um misto de empolgação e medo, a gente vai tentando aprender, tentando acertar, errando e acertando e errando, tentando acertar a verdadeira realidade da maternidade e da paternidade. O primeiro ano de vida, sem dúvida, é uma prova de fogo para esses novos pais, que juntos com o seu bebê vão desbravando o mundo de descobertas dentro dessa relação e experimentando um tanto de primeiras vezes. E como em todas as primeiras vezes na vida da gente, por mais que a gente se prepare ou imagine como tudo pode acontecer, a realidade quase sempre acaba sendo diferente, superando ou não as nossas expectativas. Por isso, no episódio de hoje, a gente quer falar desse primeiro ano de vida do bebê pelos olhos dos pais de primeira viagem. Eu sou a Júlia e sou a mãe da Cora. E eu sou a Tayla, mãe do Francisco e da Tereza. E esse podcast é Coisa de Mãe. E para falar dessa montanha russa de emoções, que é o primeiro ano de vida de um filho, eu lembro muito do meu choro emocionado. Até nunca vou esquecer na festinha de 1 ano da Cora, aliado à maternidade e à paternidade de primeira viagem, a gente trouxe convidados que estão vivendo exatamente esse momento. É um prazer enorme receber a mãe e o pai da Manuela, a modelo Maria Luísa Vilhena e o ator Paulo Vilhena. Muito bem-vindo! E é claro que a gente também não pode deixar de dar as boas-vindas para as mamães de primeira viagem que compõem a nossa plateia maravilhosa, Mil e Uma Tretas. Muito obrigada. Gente, a nossa plateia tá recheada de mães com filhos de até 1 ano. Muitas primeiras Quem é mãe vezes. sabe o que isso significa. O quanto especial é vocês estarem aqui. Então, são muitas primeiras vezes que a gente vai falar aqui. Eu queria dar um abraço. Muito obrigado. Cada um viu? de vocês. E aí, quais eram as expectativas de vocês? O que foi real, o que não foi? Vamos começar por aí. Primeiro filho. Sobre... Eu acho que... É esse seu pai, não é? Chegou representando bem. É, ué. Pode continuar, amor. Uma coisa que a gente tinha certeza e que a gente julgava é ter babá. A gente tinha certeza que a gente não ia ter babá. Que não ia ter. Não ia ter, né? É. A gente falava A gente e segura a onda, vamos nessa, a amor. gente defendia. A gente, pô, veio até aqui fazendo aula de respiração, aula de amamentação. Aula de tudo. A gente se ama muito, acima de tudo. Graças a Deus que a gente pode ficar em casa cuidando dela. A gente vai conseguir. A gente é capaz, né? Eu tinha isso também um pouco. Corta pra Todos tivemos. 28 dias, quase divorciando. Cara, é muito louco você falar isso, que eu lembro perfeitamente de sentar com uma amiga, porque as pessoas tentam avisar a gente, né? Só que até antes de nascer, a gente não é capaz, não vê né? nada. E uma amiga sentou comigo e falou assim, cara, você tem o privilégio de poder ter uma rede de apoio. Tenha. Que seja pra não usar. Eu falei... Eu não vou precisar. Eu já era madrasta e a meu maternário despertou com a madrastidade, assim. E eu nasci pra isso. Eu falei, imagina. Quantos anos tinha o seu enteado? Minha enteada, quando eu conheci o meu marido, tinha 1 ano. Ah, então. E até ali, quando o Cora nasceu, eu tinha 4. Então, pra mim, assim, nasci pra isso. Tava voando. Mas é um grande engano. Né? Pra gente foi um grande engano, assim. Porque, óbvio que a gente quer se dedicar ao máximo, dar todo amor e todo cuidado e estar ali presente no primeiro banho, no segundo, no terceiro, no cada e ajudar a amamentar, ajudar a trocar a fralda. Isso eu tô falando do meu lado, né? Depois, posso falar isso? Pode. Depois de todo o processo da gestação, que a gente, né, viveu juntos, assim, estudando, fazendo cursos. Só que tem uma realidade do que é o ordinário, que foge à capacidade física e psíquica, assim, de sabendo que existe uma possibilidade, sabendo que existe além do que a gente já estava fazendo. Por quê? Para quê? Para provar o quê? Para quem? Vamos contar com essa ajuda, pelo
E eu acho que é o que você falou, a rede de apoio faz a gente dar o melhor para os nossos filhos. Porque se a gente tá lá naquele caos, a gente não consegue entregar o melhor para eles. E eles merecem isso, né? Para ela, no caso. E eu acho engraçado você falar 28 dias, a gente quase se matando, Foi. quase se divorciando e sem pedir ajuda a ninguém. E é louco que eu acompanho, né, muito no Instagram, eu vi e mostrava muito pro meu marido. Eu falei assim, olha o Paulo aqui a madrugada inteira. Lembra como foi lá? E vocês trouxeram muita leveza e muito humor, assim, né? Você até tava o ali... 28º dia. Foi no 28º ali. A gente Porque daí quase- é bom humanizar isso e mostrar para as pessoas que também pegavam o Paulo ali e falavam assim, olha o que ele tá fazendo aqui. Porque a Não, realidade... eu ela- encontrava amigos que falavam assim, cara, você tá... Pode falar palavrão? Claro, Tá fudendo a classe. Porque você jogou a régua lá no alto. Não, ele foi e é o melhor pai do mundo. Ele é muito presente, mas mesmo sendo muito presente, é muito difícil. a disparidade é muito grande. Não, e tem uma coisa que assim, o que é realmente o melhor? É a gente se desgastar e causar entre nós, homem e mulher, marido e esposa, um desgaste que talvez naquele momento não seja o necessário, e sim algo que a gente quer levar no peito, não, a gente consegue, a gente é capaz, ou chegar e abrir para a rede de apoio, que não é só a rede de apoio, tem uma pessoa que é, poxa, não tenho nem como descrever em palavras, assim, o que a Bel é na nossa vida. Ela foi a minha babá quando eu era neném, Ai, que até 10 demais. anos. Então é tipo minha segunda mãe, assim. Aí eu confio É igual lá em nela. confiança casa. maior, A né? nossa também é do Renato, foi babá do Renato a vida toda. E agora cuida Da dos Teresa. nossos É filhos. a melhor coisa, porque você confia de olho fechado, né? E, ao mesmo tempo, também te traz uma responsabilidade do que é que você quer que seja essa relação. Não é você simplesmente entregar e falar assim, não, cuida aí. É você trazer o que é a sua necessidade, a sua vontade, os seus valores. Também tem uma troca que é muito importante Alinhar com a tudo cuidadora, isso. assim, com a Bel, no caso. E que, por sorte, foi, né, babá da Luísa e da Maria Fernanda. Ela teve na família durante muito tempo. Isso traz uma tranquilidade. E aí, cara, a gente vai percebendo, eu acho que, talvez, né, muito cedo, que é pro mundo mesmo, assim. Se relacionar com pessoas da nossa família, com terceiros sobre o nosso cuidado, né, sobre o nosso olhar, é também uma parte do deixar e ir um pouco mais além do que é você se entregar absolutamente e se drenar absolutamente. Para que você consiga viver a nossa relação, as nossas vidas, nos tornarmos pais e homens e mulheres profissionais. Você Também. sempre quis ser pai, né? A gente é amigo há muitos anos, não vamos fazer essa conta. E Não você precisa. Você sempre quis ser pai. Eu queria saber se você sempre quis ser mãe. Se foi um acordo, Não. se vocês, no encontro de vocês, isso foi uma coisa decidida desde o começo. Como é que foi? Não, meu sonho de virar mãe veio de ver ele interagindo com outras crianças, de saber que ele ia ser o melhor pai do mundo e me, despertou em mim querer ter uma família com ele. Virou meu sonho. Eu era advogada, sempre trabalhei em escritório. Se eu fosse seguir naquela área, realmente ia demorar, porque é muito complicado. Muitas horas de trabalho. Então, ele despertou esse sonho em mim de querer ter uma família. E eu sou muito, muito, muito feliz hoje em dia. Muito mesmo. Eu acho Mais que quando eu era advogado? muito mais. Ah, você deixou de exercer? Tipo, daí você se Deixei. dedicou integralmente à maternidade. Sim. E a Vocês família? falaram que fizeram vários cursos, né? O da amamentação, do parto, enfim. E realmente existem, né, muitos cursos por aí. De tudo que vocês fizeram, né, para se preparar para a chegada da Manuela, que de fato vocês acham que ajudaram você? Ou tipo, nossa, tudo balela, não ajudou em nada. Tudo ajudou. O que É vocês que era acham que meu mais sonho ajudou? ter parto normal, né? Então a gente fez aula de respiração, que foi ótima. Hypnobirthing. Hypnobirthing. Com a Joana. Com a Joana. A gente fez Fisioterapia pélvica, fisioterapia pélvica, Também curso de adiantou. amamentação. curso de amamentação, que também adiantou. Porque... E acho que, na verdade, tudo adiantou porque a gente estava junto. Isso condicionava a gente estar juntos, assim, no processo. Aprender e estarmos juntos como parceiros, assim, como marido e mulher, como futuros pais. E
eu acho que essa equipe que se forma quando você tá jogando junto todo o rolê, todo o jogo, tipo, não, pô, lembra que é assim? Lembra que é assado? Respira assim. E isso a gente viu que durante todo o processo de parto e pós-parto, a gente aplicava, assim. Porque a gente virou realmente um time com a mesma estratégia. E aí funcionou muito bem porque a gente estava no mesmo foco, no mesmo caminho, assim. Mas foram... Vocês acharam que o primeiro ano demorou a passar? Os primeiros 3 meses, com certeza. Os primeiros 3 meses. A plateia tá... Nossa, os primeiros 6 Gente, meses. tem mãe na plateia com um bebê de 6 meses em casa. Vai embora agora. Por favor. Por favor. Quem é que tá lá? Tem mãe na plateia Quem? que tá deixando o filho dormir com o pai sozinho pela primeira vez. Pela primeira vez. Cara, é mãe de primeira viagem, tem noção do tamanho, quem já passou por isso, da importância que é. O coração fica na mão. Nossa, Uma fica. Eu acho que pais de primeira viagem também recebem muitos pitacos, né? É impressionante, assim. Vem a mim, todo mundo quer dar o pitaco, assim. Até Rolou- quem não é pai. Não, nem mãe. é geral, assim. Tá liberado. Esses são os piores. Fala, você jogou aonde? Como tio? é que vocês lidaram com essa situação? Eu lembro Isso é bem bom de ignorar, né, amor? A Luísa me ensinou, ela trouxe essa máscara pra mim, assim. Toda hora que eu queria, ela fala assim, calma. Mas eu tenho a impressão que a Luísa é aquela mãe que nasceu, tipo, tirou muito de letra, assim, vendo vocês, né? A gente se conheceu agora, assim, né? Eu sentia que ela falava... Sabe aquela mãe que amamenta, que faz tudo? Eu já tenho essa sensação dela. Mas foi, Por que né? foi isso, você acha? O quê? Porque Que você se tornou essa mãe tão... É isso? Você teve um simplificada. grande desafio? Tipo, eu te vendo, eu via você... Não quer, a amamentação, você falou que não teve muitas dificuldades, eu né? amamentei até 1 ano e 3 meses e... não, eu acho que eu entendi como funcionava, assim, muito cedo. Pra mim, eu acho que se eu cuidava de mim, se eu estivesse bem e feliz e com o meu casamento bem e feliz, a Manuela tava bem também. Tipo, eu entendi isso muito cedo, porque se a mãe tenta se doar e tá mal, o filho não vai estar bem. Então, eu acho que eu entendi isso muito cedo. E eu falava pro Paulo, tipo, tá bom, amor, eu tô amamentando 100% a cada 2 horas, então você vai fazer todo o resto. Porque eu tô me doando aqui, eu preciso dormir quando eu não estiver amamentando. E ele falava, beleza. Então, tipo, E foi um ano integral nesse dividir-se e somar, né? Porque a gente queria muito viver isso. E a gente viveu com ajuda específica para determinados momentos que era pra gente dormir. A gente dormia e voltava pra ativa, assim, 100%. E acho que essa equação que a Luísa traz do tipo de simplificar, de criar uma dinâmica que eu estou bem, a gente, pô, graças a Deus tem uma estrutura que foi também pensada anteriormente pra gente estar bem. Quando a gente só fala, cara, vamos viver isso sem trazer pesares e dificuldades e vamos olhar e viver rindo disso, se divertindo com isso, se cansando com isso, mas realmente a gente encontrou uma equação funcional, assim, e obviamente trazendo toda essa estrutura de profissionais que já sabiam como é o primeiro ano de uma vida num colo de um casal novo. Então, a gente usou essa matemática, vamos dizer. E a pergunta que tu fez, Tayla, do tipo, como agir com os pitacos dos outros, é assim, eu falo pelo primeiro dia que a Abel, por exemplo, a babá, que hoje é da Manuela, que foi da Luísa, visitou a Manuela em casa. E a gente tinha passado um tempo na maternidade, né? Que parecia a fila do Rock in Rio. Era, tipo, foi muita gente. O Paulo ficou muito bravo. Depois de 20 horas de parto,
Eu falava, Luísa, como é que você aguenta? Ela assim, não, mas eu tô ótima. Os peitos já... A idade é uma benção, não é mesmo? Isso, Oh, Deus. A minha maternidade foi proibida a entrada de qualquer pessoa. Mãe, pai, vó. A minha também, eu nem avisei, só descobriram depois. Deus é mãe. Pois é, pra você ver como o tio Paulinho sofreu naquele momento. E aí, enfim, foi tudo acontecendo. Não, e você passou pelo parto igual eu, né? Todas as horas. Tudo que eu fiz, ele fez igual. Foi Só uma não viagem de pare. conjunto. É. Só esse pequeno... Não, mas a agulha... Calma, gente. Eu sei que eu não tenho lugar de fala. Mas a agulha, quem viu foi eu. Brincadeira, assim. A gente teve uma experiência muito linda, assim. Foi. Foi o melhor dia da Mas minha volta, vida. você tava falando que lá no hospital 1.000 pessoas, a babá Que daí a babá não de tinha Aí, os intimidade pitados, com você. E aí ela foi visitar a Manuela depois da gente chegar na casa dos pais da Luísa. Você chegou dando alguma opinião, com certeza. Não, ela chegou tipo como... Ela vai ficar brava de vez. Ela ama, Delcio. Tamo juntão. E ela chegou assim, não sei o que... E aquele movimento, depois de eu ter segurado tudo que eu segurei no hospital, dentro da casa, dentro do bercinho, não sei o quê, me estourou um verbo do tipo, olha só, eu sei que você tem uma relação com essa família que é muito antiga, e eu respeito, mas essa filha aqui é minha e da Luísa! Não dá pra chegar aqui sem avisar, não dá pra pegar no colo sem falar se pode. E aí foi um recado, Puérpera, né? eu estava. Eu Tem acho, cueca, Ju, Ju? total. Eu acho que a gente tem? dá certo porque ele é bravo e eu sou calma. Ele é muito bravo. Acho que você deve saber, por conhecer ele há muito tempo. Mas Você é é bravo, que né? naquele Mas- momento tava... Mas foi bom, que já foi aviso pra todo mundo que tava ali ouvindo. É. Foi, ó, prático. Já botar os limites. É. Porque é uma coisa que adoece muito, eu acho, no puerpério, é você se sentir invadido, E né? não falar o casal, né? Os cuidadores principais se sentirem invadidos e não falar. E principalmente a mãe, não sei se isso aconteceu com você em algum momento, ó, todas as mães ali concordando. Alguém vai opinar, vai dizer, o bebê vai chorar e vai... na hora falar que o problema é o seu leite, que tá com fome, que não seu peito sangrando, a última coisa que você quer ouvir, você acabou de amamentar, então Já. você vai sendo agredida o tempo inteiro. No avião, no seu nossa, momento. no avião, o bebê chorando, chega 1000 pessoas. Já tentou isso? Como se eu não tivesse tentado tudo, né? Pro bebê acalmar. Então, eu acho que cada um teve um momento, assim. Tipo, pra mim foi naquele, bem no começo, Aham, que isso também me fez dar uma... sim. Falar, cara, agora é com a gente, vamos se responsabilizar e criar essa redoma de cuidado nosso, com limites. Nossos limites. É. Qual foi o momento mais difícil pra vocês até aqui? Eu Até acho. porque pode ser diferente também, Cada um né? pode ter um. Mas é melhor ela falar. Pra mim, o mais difícil foi a privação de sono. No primeiro mês e até hoje, até porque eu, tipo, à noite, se ela chora, eu gosto de eu ir. Eu nunca pus babá à noite, assim. Eu gosto de, se ela chorar, eu saber que a mãe dela vai estar lá. Então, tipo, eu não dormi uma noite inteira desde que ela nasceu. Sim. E eu sou uma pessoa que amo dormir, porque tem gente que não gosta muito, né? Eu adoro. Vocês gostam de dormir? Mas eu não posso reclamar. Mas faz tempo, né? Meu filho dorme muito bem desde que nasceu. Eu não posso reclamar. Não fala isso pra não, que vai ninguém. mudar. Não fala isso não. A gente que- olha energia positiva. Eu não tenho inveja. Imagina, você tem? A gente brinca que Deus tem seus preferidos, né, marida? Porque aqui eu isso. não queria dar uma perspectiva ruim de futuro, mas são 3 Não anos vai, e meio ah. e até hoje a É, criança meu não filho dorme também ainda. não. Filho também não. Não, dorme. Mas ela é que eu também abracei a cama compartilhada e aí eu falei, pra que eu vou ficar esperando uma linha imaginária que eu sei lá quando ela virar, entendeu? Aí a cama compartilhada salvou meu casamento, minha vida, meu Então, sono. cada história é uma história. Cada um vai resolver do jeito que for mais confortável, né? E no primeiro ano a gente tem que resolver muitas coisas. Tem uma coisa que a gente gosta muito, é um tema que a gente traz em vários episódios, que é essa triangulação do casal quando o filho chega, né? Porque você tem uma rotina, você tem uma relação estabelecida, uma casa que já funciona
daquele jeito e de repente chega um bebê que a gente precisa conhecer, né? Esse ser humaninho, entender como ele funciona, aprender a apertar os botões e como vai ser a nossa relação. Vocês falaram bastante disso, né? Da importância de vocês estarem conectados ali e tudo. Qual foi o caminho? O que ajudou muito vocês Fora babá. Claro. Fora babá. Não, e com acho que certeza alivia, ajuda. Muito. As duas foram. A gente fez a mesma coisa, né? Não vou babar, mas não vou babar. Então. Nossa, eu aguentei 3 meses com sensação eu aguentei um mês também. Deu um mês, eu falei. Aonde? Cadê? Pode falar. Não, imagina. Eu acho que, pra mim, foi explicar pra ele, porque eu não entendia muito isso, mano, no começo. Eu nunca... Não tem como entender, né? Que o casamento... se alguém discordar, não tem problema. Cada um tem uma opinião. Porque esse assunto é meio polêmico. Mas, pra mim, o casamento vem antes do filho. Eu acho que o homem com a mulher estar bem vem antes do filho estar bem. Porque, pra mim, é uma consequência do outro. Eu acho que a família é muito importante, assim. Eu casei com ele pra ficar a vida inteira. Eu falei, moça, se a gente... parar de se amar, aprende a amar de novo, porque não vai separar. Então, a gente casou na igreja, pra mim é muito importante esse pacto que a gente fez com Deus de se priorizar. E o filho vai crescer e vai seguir seus sonhos, vai construir a sua família. E o que vai ficar é o nosso casamento. Então, essa base, pra mim, é muito importante. Aí, eu fui tentando explicar isso pra ele. Desenhando. E eu acho que uma hora ele entendeu. E aí começou a... Engraçado você falar isso, que o Guto, o meu marido, ele fala muito isso pra mim. Ele fala... Porque a mãe, lá em casa é meio ao contrário, a gente tende a engolir o filho e nada mais importa, e lamber a cria, principalmente naquele... Ele fala assim pra mim, um dia ela vai pro mundo, vai sobrar nós dois, não se esqueça disso. Tipo, lá na frente, elas vão pro mundo, assim. E tanto minha filha quanto minha enteada já tem esse perfil dominadoras do mundo, sabe? De voar... cedo. E ele me traz e me lembra disso o tempo inteiro. E é difícil mesmo, né? Porque, pra mim, depois que... E a gente fala muito dessa perda do protagonismo masculino, porque essa triangulação, normalmente, o que acontece é o inverso, né? Os maridos cobram... também. Os maridos cobram, porque a mãe tá ali integralmente muito dedicada, né, marido? A gente fala muito disso aqui. Vai lá, em casa primeiro é o filho, segundo é o filho, terceiro é o lá filho, em quarto casa é o filho, também. quinto é o filho. Lá em casa também. Sexto, sétimo, sou eu. A conta não tá certa, eu acho, então, né? Mas acho que essa é a grande beleza e, às vezes, a dificuldade ou o esclarecimento do que é viver essa grande bênção, que ela pode ser mais difícil ou mais leve, de acordo com esses combinados e esses entendimentos. Eu assim. acho que pensando agora, eu acho que minha psicóloga já tinha me falado isso uma vez. Não se esqueça que seus filhos vão... Eu nem lembro, mas eu acho que eu já ouvi isso. Eu acho que já ouvi isso. Eu nunca esqueço. Você lembra da Ivete falando isso aqui? Seus filhos vão embora. Você lembra da Ivete falando isso aqui? Com 10 meses dos meus filhos, eu vi meu marido passando ali no fundo, eu lembrei que ele morava em casa. Você lembra disso? Eu amo essa frase dela, porque eu acho que ela é muito sobre a neblina, o puerpério, o blues de quem passa. Você teve um puerpério... Você sentiu alguma dessas coisas, sintomas de baby blues? Então, eu passei por um negócio muito difícil na minha vida, inclusive a gente já foi em outro podcast falar sobre isso, que foi um vício em droga. E eu passei por uma abstinência pesadíssima de tremer, isso bem antes de ficar grávida. Quando a gente namorava. E eu tenho uma psiquiatra, tipo, já me deu alta, mas até hoje ela me acompanha. Quando eu falei que eu tava grávida, ela falou, não tenta ser Mulher Maravilha, se vier o puerpério me fala, que a gente volta com remédio, não sei o quê. Só que eu acho que eu sofri tanto que qualquer coisa que viesse não ia me abalar mais. É difícil aqui, mas eu consigo lidar com isso. É isso, a vida preparando a gente mesmo, né? Pra vida, né? Exato. E chegou a hora do saque da mãe, aquele momento que vocês que nos acompanham podem compartilhar suas histórias. E eu imagino que a nossa plateia de mães de primeira viagem deve estar, cheia de experiência aqui para compartilhar com a gente, né? Antes de ouvir o que vocês têm para compartilhar, vale lembrar que para participar da nossa plateia aqui do 1001, é só você preencher o formulário que está na descrição aqui do vídeo ou no nosso Instagram. Quem vai contar a sua história hoje pra gente é a Tarsila, mãe solo do Teodoro. Oi. Oi, bem-vinda! Oi! Posso bater palma? Obrigada. Mãe solo, Eu acho que é muito bonita a fala, né, da questão do casamento, de sermos uma família. Eu acho que nós, todas aqui,
somos da geração do vamos, em algum momento, casar, ter filhos. Ninguém casa pensando em separar. Ninguém tem filho pensando em ser mãe solo. Mesmo as que escolhem, né, ser mãe por FIV e tem a sua rede de apoio. O Teodoro tem um pai, ele mora no Canadá. E com 3 meses ele voltou. Ele é imigrante. E desde então, eu tomo conta exclusivamente das questões do Teodoro. E eu acho muito importante você falar que você... Quantos anos ele tem? 1 ano e 10. 1 ano e 10. E aí você falar que você participa. É importante para que o seu filho veja que é possível ser cuidada por outras pessoas a não ser a mãe. Mas o porto somos nós. E a gente ter que tomar as decisões sem ter com quem compartilhar é muito difícil. Porque ela conversa com você, você é o pai da criança. Todas as outras pessoas compartilham, mas vem com um pitaquinho ali. Mas tem uma decisão que é tomada A decisão por mim. final é minha. Não, eu posso... no seu caso, assim, ela sim. compartilha com você, por exemplo, vamos colocar em que escola? É uma escola que eu acho que tem que ser afetiva, é uma escola que tem que ser conteudista, é uma escola progressiva. Montessoriana, uma construtivista. Qualquer escola, vocês vão chegar num consenso, assim como os princípios, os valores. Eu vou compartilhar comigo mesmo. Meu travesseiro, acho que é aqui. Mas vocês são casados, desculpa. No papel, sim, de fato, não mais. Entendi. Porque ele mora no Canadá, não tem como ter um casamento há 2 anos separado. Mas vocês se relacionam, conversam, tem uma... Pouquíssimas coisas, assim, porque a gente... E ele não vê seu filho, o filho dele também, né? Ele veio pro Brasil 2 vezes, mas não tem uma relação com o Teodoro, assim. Liga o celular, vê o pai, desliga, acabou. Então, assim, E aí você falou da babá. Eu tenho a babá, a Dona Nalva, santa, maravilhosa. Dona Nalva. Que veio nesse lugar, porque eu falei, olha, eu não dou conta. A minha irmã passou o resguardo com a minha mãe e eu vi que foi um caos. Eu não dou conta. E ele vestiu a capa de Homem Maravilha, de Super-Homem, e não deu conta. E aí veio a Nalva, que foi quem me salvou, quem realmente olhou, porque para ele as nossas famílias iam dar pitaco. Então era eu e ele uma criança. Com 10 dias ele não aguentou, e aí a mãe dele ajudou a encontrar... Mãe do seu ex-marido. Isso. Então vocês viveram... Desculpa, só pra eu... Vivemos. Vocês A gente ficaram viveu juntos... até os 3 meses do Teodoro. Tá, e aí ele voltou pro Canadá. Isso. E aí... Vocês já separados? Não, isso foi acontecendo depois da ida dele embora. Desculpa te perguntar, o que ele não aguentou? O que ele não aguentou? Na verdade, assim, Pediu pra sair. ele voltou a trabalhar, né? Porque a licença paternidade não funciona, né? E é isso, ele eu não dava conta de arrumar a casa. Então a casa virou Claro, caos. tava dando conta de cuidar de um filho. E aí cuidar do Teodoro e tudo mais. Porque eu falei, a minha função é cuidar do Teodoro. Claro. A minha mãe fez as minhas Sobreviver comidas e e mandou fazer uma criança congelado. Então sobreviver. assim, eu vou sobreviver. Você... Eu acho que a questão de não ter um parceiro faz falta na questão da construção da criança. Porque ele não vai ter, entre aspas, um parâmetro da família tradicional. Uma referência materna, um acolhimento do pai. Ele Então, não vai mas ter aí- muitas coisas, né? Mas esse momento, quando vocês decidem se separar, teve esse papo? Teve porque a casa virou um caos. E aí veio a conversa de precisamos de alguém, precisamos. Na minha cabeça, como uma puérpera, os cuidados viriam da família, né? Eu venho de uma família matriarcal, então assim, as famílias... Sua mãe estava disponível. Exatamente. A E ele dele falou, não estava aqui. Ele falou que não queria família. Então ele dê conta. Entendi. E aí ele decide voltar para o Canadá ou ele tem que voltar para o Canadá? Ele decidiu voltar para o Canadá para buscar... a volta dele foi para buscar uma vida melhor e a gente tentar imigrar. A gente não conseguiu imigrar até hoje. Estou eu e o Teodoro aqui. E nisso, né, a relação desgastou, acabou, enfim, aconteceram mil coisas que eu acho que não é muito... A gente dá aqui com frequência, que é a maior taxa de divórcio, vocês já devem ter ouvido isso repetidamente aqui, que é até os 2 anos do primeiro filho. Eu queria até chamar a Janaína para falar também, que ela conta no depoimento dela que foi o ano mais difícil da vida dela, a chegada do primeiro filho. Conta pra gente. Oi, gente, sou a Janaína, mãe do Caetano. Oi.
E o primeiro ano do Caetano, para mim, foi muito difícil, porque ele... Na verdade, ele foi perfeito. O Caetano não deu trabalho. Foi a criança zero trabalho. Os BOs vieram comigo. Eu, logo no pós-parto, até lembrei da história, porque o meu marido também falava, não quero mãe, não quero sogra, não quero ninguém dentro de casa. Corta para 36 horas de trabalho de parto, uma hemorragia, desmaiando. Será que sua mãe não dorme aqui no hospital com a gente? E ele foi pedir para a enfermeira para trazer mais um cobertor e mais para minha mãe dormir lá com a gente. Então, minha mãe já ficou com a gente desde o hospital. Só que eu tive uma mastite durante a amamentação, nos primeiros 7 dias. E quando o Caetano estava com 1 mês, eu me internei com sepse, UTI. E cirurgia, depois mais 3 internações, eu não sabia se eu ia sair dali viva. Literalmente, os médicos falaram para ele, né, que eu estava em risco de morte, porque era infecção generalizada já. E então, assim, em resumo, foi um ano que eu fiquei tratando essa sepse até o dia de eu voltar de licença maternidade. Então, foram muitos desafios até eu conseguir realmente me recuperar em termos de saúde. E aí tem o lado bom, que também foi muito desafiador. Que aí eu, contrariando as estatísticas, eu fui promovida na minha licença maternidade. Uau, que demais. Parabéns. Obrigada. A gente gosta. E eu... Então, assim, eu tinha um orgulho imenso dessa conquista, porque eu falava, eu tô voltando, eu recebi a notícia 1 mês antes de voltar, e eu falei, é um super privilégio, é uma honra para todas as, né, pensava assim, para uma mulher voltar promovida. Te deu um gás para... Me deu um gás para voltar, só que eu não sabia como que era voltar mãe, né? Para aquele executivo barra mãe. Exato, então voltar mãe foi muito desafiador. Até falo com a minha gestora, que eu falo assim, eu não imaginava o tamanho do desafio. Então, assim, eu acho que eu fui extremamente inocente. Porque eu tava ali super, nossa, agora vou voar e vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas eu não conseguia dar conta. Eu olhava, meu Deus, como é que eu cuido da criança e como que eu cuido desse novo trabalho e eu cuido da minha saúde, porque eu quase perdi minha vida. E aí, ao mesmo tempo, eu falava, minha prioridade é a minha família, porque eu quase fui. E eu tinha pânico de pensar que meu filho não ia me conhecer. Então, foram vários mistos, assim. Então, foi um ano muito, 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 muito desafiador, assim. Conseguir equilibrar tudo isso, trabalhar a cabeça, enfim, foi muito desafiador. E eu falo assim, se eu não tivesse o meu marido e minha mãe, e até concordando com a sua fala do casamento, como eu e meu marido, a gente se uniu nisso, porque eu acho que a gente viveu coisas muito difíceis nesse momento, então a gente se uniu de uma forma que eu acho que o nosso casamento subiu de patamar, né? E a minha mãe, assim, ela largou a vida dela literalmente e foi para minha casa, foi dormir com meu filho, pro meu marido dormir comigo no hospital, para conseguirmos dar conta do que foi esse primeiro ano. Uau. Parabéns. E hoje em dia fala-se muito sobre, né, a posição profissional e de repente você recebeu 2... Junto, isso. Vamos dizer, 2 bênçãos juntas. E aí onde é que você olha para dar a prioridade, né? Como é que você lida com isso também? Porque a carga fica gigantesca, né? E para mim era extremamente, assim, eu ficava... eram literalmente os meus 2 sonhos. Então, porque eu sempre sonhei em ser mãe, mas eu sempre fui muito da carreira. Tanto que eu escolhi ser mãe mais velha por focar na minha carreira. E aí, quando eu recebi os 2 ao mesmo tempo, eu falei, não, é o que eu falei, no momento eu estava inocente, falando, nossa, vou arrasar. Vou arrasar, que é o meu sonho, eu amo as 2 coisas, me preparei para as 2. Mas quando foi viver isso, na realidade, muita terapia.
Oi, eu vou voltar no assunto anterior. Eu sou Jordana, sou mãe da Maê. E eu acho que eu vou acabar me redimindo com meu marido. Qual o nome dele? Não, porque hoje eu vim aqui e aí eu fiz a piadinha, né? Ah, não pode falar mal do marido, porque senão ele vai ver e aí dá divórcio. Só que eu vindo o Paulo falando e eu fui completamente o oposto seu. Tipo, a minha filha virou meu mundo. Nem lembrava dele, não lembrava que ele tinha que comer, que ele tinha qualquer, tipo, necessidade que... Ele é um existia, adulto, né? Ele... Exato, ele é um adulto, ele se vira. Aquele poste que tá ali parado. É um adulto funcional. Mas a gente se torna... Eu negligenciei não só ele, mas não no sentido, tipo... Ai, cuidar dele. No sentido emocional. Porque eu não fui criada, tipo, pra ser mãe. Não fui ensinada. Mas ele menos ainda pra ser pai. Ninguém nunca ensinou ele como ser um bom pai. E ele não gestou, ele não teve o contato que eu tive com a Maê na gestação e tudo. Então, eu sinto hoje, né, gente, depois de 1 ano que a minha filha vai fazer, né, eu consigo refletir sobre essas coisas. E ele precisou de um processo, depois que ela já tinha nascido, para entender o papel dele naquilo tudo. E me tendo como... Demorou para todo mundo, pelo visto, né? A plateia tá toda... E me tendo como protagonista. Isso é comum, é a maioria, gente. Porque eu acho que no casamento, pra mim, o meu marido era o protagonista, né? Tudo que eu fazia, eu pensava nele, eu conversava com ele e ele era o protagonista. E no meu maternar, a protagonista virou a Maê. A Maê era o foco. Muitas decisões eu tomei sozinha. O meu parto vai ser normal, eu vou amamentar em livre demanda. Tipo, não quero sua opinião. Nisso, exatamente, cara. eu não quero sua opinião, porque é o meu corpo, eu sou a mãe, eu sei o que é melhor pra ela. E não, ele é o pai, né? Então, mas acho que é esse que é a balança que, na minha cabeça e na nossa história, eu acho que se fez e se concretiza em algo que eu acho muito relevante e importante da gente falar. Porque, assim, óbvio, as mães, elas têm toda a função fisiológica de gerar, de alimentar, de pensar, de sofrer todas as nuances de hormônios, de mudança física, de relacionamento com o mundo, com o universo, de se sentir bem, de se sentir mal, Mas existe, se tem um casamento fundamentado, se existe um pacto bem estabelecido, essa troca ela tem que existir para que fique leve para todo mundo e para que essa criação, para que essa criança, ela seja cuidada pelas duas esferas. Eu acho que isso que é o que é mais importante. Óbvio que temos todas as nossas questões individuais, de personalidade, de jeito, de opiniões, mas existe um pacto fundamental para a existência dessa criança. Eu acho que deve existir dentro de nós assim, um entendimento do tipo, poxa, vamos tentar, vamos até o limite de que existe um pai e uma mãe para essa criança. Eu acho que são várias camadas, né, assim, porque primeiro vem um bebê que precisa sobreviver e depende de você. Não segura nem o pescoço sozinho. Pura exclusivamente, assim, é um fato. Vem um ser que precisa de você, e você, e você, e você. Por mais que o pai possa e deva, que vai fazer toda a diferença nesse maternar, possa te ajudar muito, de fato é um lance seu com o bebê, sabe? Nesse primeiro momento. Nesse primeiro momento, e eu acho que tem essa coisa de não perder o protagonismo, concordo mesmo, assim, com isso, mas ele só não vai perder o protagonismo quando ele se fizer protagonista. Eu acho que essa é a grande diferença aqui do que a gente está falando. O Paulo se fez protagonista. Ele chegou junto da Luísa. Ele falou... Ele estava lá as madrugadas todas. Exatamente. Ela fala eu acho que a eu grande vou amamentar, diferença... o resto é seu, e ele tá lá eu não no vou resto. amamentar, mas eu vou... Dorme enquanto eu faço você... E ninguém ensina isso. Ah, mas ninguém ensinou ele a ser pai. Ninguém ensina ninguém a ser pai, nem a ser mãe. Então, acho que tem essa diferença desse protagonismo que vocês fizeram juntos, quando realmente o pai chega nesse protagonismo e aprende no dia a dia. O que eu posso fazer? Uma água que você precisa? É a massagem nas costas. Eu lembro que eu tive mastite também. E meu filho só mamava comigo em pé andando.
Renato me segurou atrás e eu andando com o Francisco no meu colo, e eu andava e o Renato me apoiava, que eu não conseguia eu não conseguia ficar em pé. Ou seja, é óbvio que eu entendo e eu concordo com o fato do protagonismo, mas é quando o pai se coloca como protagonista também, sabe? Mas só um adendo na minha história, né? Sim. Eu vejo que eu não permiti. Ah, muitas. Ah, e muito comum também. Isso é muito bonito você perceber hoje. Você tá falando isso agora. Eu queria, tipo assim, na minha cabeça, eu esperei muita coisa dele, só que todas as vezes que ele tomou a iniciativa, eu assumi o posto. Tipo, não, você não sabe. O meu jeito é o melhor. Ou senão, tipo, eu sou mais rápida, sabe? Porque ele tem que refletir sobre o que ele vai fazer. Não, eu já tô pronta mas aqui, tem tá tudo irritação bem. maior, né? Essa é a atual crise do meu casamento. A criança tá com quase 4. Eu peço um negócio, pode cortar uma banana pra ela? Não. Aí ele aqui, ó. É isso. Mas aí isso eu já acontece cortei 5, muito. aí ele falou, porra, mas tu não me pediu pra ir ali cortar a banana? Eu falei, eu já plantei e já nasceu a banana no tempo que você tá... Mas enfim, eu só queria dizer pra ele que obrigada, porque foi 1 ano e tanto, e desculpa também, porque eu acho que teve alguns erros. Qual é o nome dele? Murilo. Murilo, vou dar esse abraço aqui pra você. Amei. O mais Porque bonito. acho que todo mundo vilaniza muito o marido e eu acho bom quando eu escuto algo assim. Não, e você traz uma coisa na sua fala que é, tipo, a gente tá aprendendo, né? E nesse primeiro ano são muitas primeiras vezes. Aí, sei lá qual que vai ser a sua maior... A minha maior dificuldade, sempre foi o RN, ele era cortar a unha, e parece uma bobagem. Mas aquilo pra mim é uma coisa muito séria. Como eu não tenho coragem de cortar a unha da minha própria filha. E são tantas coisas que a gente tem que aprender a fazer e ouvindo que é tudo muito natural. Eu cortei um pedaço do dedo dela. Cortou, eu queria matar ele. Mas eu pelo menos tive a coragem. Então, Mas é isso, acontece assim, também. tem coisas que a gente não sabe fazer, mas que a gente se disponibiliza a fazer, quer ajudar de alguma forma, e a gente vai errar. É natural que a gente erre. E é natural que também exista essa animosidade do tipo, caraca, você vai fazer essa banana virar um milkshake daqui a 2 dias, eu preciso só de um pedaço da banana. Isso que você falou, também a gente já falou muito sobre isso aqui, né? O quanto realmente a gente quer que o pai participa e não deixa participar. E quando participa, tá errado, não é assim. Isso é realmente algo muito comum e que realmente a gente tem que respirar. Acho que no primeiro ano, especialmente, eu me lembro de querer que o pai dá banho e ficar no lado. Tudo, eu não posso e qualquer estar no coisa. banheiro. Pra ele fazer. E depois, com o tempo, você vai ganhando confiança e descobrindo que talvez ele tenha várias sacadas melhores que a sua. Sim, com certeza. Mas é deixar o pai ser pai. Não dá pra querer que o pai seja pai sem deixar o pai ser pai. Com o tempo dele, do jeito dele. Agora, não sei se eu tô errada. Desculpa te interromper, Maria. Não sei se eu tô errada, mas eu sinto, até que eu li um pouquinho da sua história, você falou que quase separou também ali no comecinho, né? E eu acho que vocês estão naquele momento maravilhoso de superação. Sim. Porque é muito difícil mesmo. Caraca, o primeiro ano do primeiro filho é muito difícil. A gente passa por coisas muito... E por entender quem a gente é, né? A frase da Tayla, né? Ser revirada do avesso, que ela sempre repete, é isso mesmo. E entender quem é aquela pessoa nova e que casal é esse, que espaço é esse. Mas quando passa essa neblina, então você se declarando aqui agora pro pai do seu filho, é tão lindo. E tipo assim, a gente sobreviveu às estatísticas do divórcio até o 2º ano do filho. A gente tá aqui mais forte e tipo, é muito especial. E não que os desafios eles parem por aí, porque vão vindo outros. A gente brinca que o último é sempre o mais desafiador, o que a gente tá vivendo agora. Mas se você em casa, né, que tá vivendo isso agora com seu companheiro, talvez dá espaço e talvez entender que se vocês passarem por essa neblina toda, voltarem a se enxergar... Não, querer passar, né? Tipo, olhar pro lado e falar assim, estamos juntos, vamos passar. E uma coisa que eu acho é que hoje em dia tudo é muito descartável, né? Troca de namorado, marido, como se fosse água. Eu acho que voltar a entender esse valor da família vai ser difícil, mas se você aguentar, você vai construir algo significativo. Quem desiste fácil, nunca vai construir algo significativo. Com certeza. Então, eu acho que é, tipo, manter e segurar, porque vai vir... E troca, né? Essa conversa, esse diálogo, e a troca, e a paciência, espera. Exato. Nesse primeiro ano do filho, são muitas novidades, né? Qual foi a experiência que vocês acreditam que mais transformou vocês nesse 1 ano? Parto.
Vale o parto? Claro. Muito. É que a gente pode Parto é o pegar grande portal de tudo a isso. gente pode então- pegar o 0 e o 12, assim. O 0 foi o parto, com certeza, que fez a gente, tipo, se conectar absolutamente para um momento mais especial e vital do nosso sonho. Foi muito lindo, né? O Foi. nosso parto. E ele prestou atenção em todas as aulas. Então ele falava, agora faz isso, agora faz isso. Parecia E um realmente Parou de ajudava. Foi sua doula. Ele foi minha doula, 100%. dolo. Doula. Vocês tiveram isso que eu até falei no começo do episódio, até brinquei, falei, a gente tá prontinha pra festa do primeiro ano do filho. Pra mim foi tão simbólico o primeiro ano choraram muito também. Eu chorava e eu abri um vinho como nunca abri na minha vida e eu falei, eu só senti assim, sobrevivi. Cheguei até aqui, olhava pro meu marido também com um amor profundo e muito visceral e pra minha filha. E para aquilo tudo, assim, tipo, para mim foi muito simbólico o primeiro ano. O primeiro assim. ano. Vocês Por isso que eu sentiram? falo do 0 aos 12 por isso meses. que eu tô trazendo, você trouxe o 12. O 0, o parto, foi algo para mim, assim, sei lá, surreal, assim. Foi uma viagem, a gente viveu 12 horas, né, do início ao parto, um mundo paralelo. Óbvio, saindo de casa, esquecer da carteira, aquelas coisas de... O portão abre pela metade, você empurra com a cabeça, chega no hospital, dá a entrada. Só que quando a gente estava ali, todo aquele processo até o nascimento da Manuela foi uma viagem, né? Parecia que a gente estava, tipo, Eu, pelo menos. Num sonho. Uhum. E era um sonho com etapas, assim, do tipo... Agora é hora de respirar, agora é hora daquele exercício, agora, pô, entrou a equipe médica, vão ali com o obstetra, aí a Luísa queria muito o parto normal, aí tinha todo, né, o posicionamento, se estava certo ou não. E quando tudo se realiza e acaba bem, eu acho que é um marco, assim, do tipo, cara, começou uma nova... Cuidado da largada. uma nova etapa das nossas vidas, assim. E aí você fala do aniversário de primeiro, né, o primeiro ano, a gente estava... Em Piraí, na gravação do filme dele. O parabéns foi no set de gravação. E aí era uma coisa assim, qual é a importância do 1 ano? Para quem é a importância desse 1 ano? Para os pais, com toda certeza. A festa de primeiro ano é... E assim... A gente resolveu só fazer festa quando ela lembrar. E não teve uma festa. Eu tava filmando, a gente tava no final de gravação, né, de diária. A Luísa tinha preparado tudo, organizou com a doceira da cidade, que era uma cidade... Uma cidade tinha 200 pessoas. Conseguiu organizar um bolo, conseguiu organizar uma mesa, não sei o que. A gente pensou num lugar, depois foi para um outro lugar. Essa aqui já tava tipo, minha filha não vai ter aniversário. E eu no meio da cena, assim, ela passava assim. E a cena era, no filme, a mulher dele largando ele. Ele tinha que chorar que a mulher largou. E eu passei puta, que tipo, não tinha acabado a gravação ainda. Ajudou Quê? muito! Eu olhei ela assim, eu fiz... Com a Manuela no colo. Ela passou no fundo assim. Tipo, assim. estou indo embora, hein? Chora aí logo que eu tô indo embora. E aí a gente... Naquele momento entendeu que, assim, a festa é a gente celebrar o quão a gente tá junto, o quanto a gente tá parceiro, e ela vendo essa nossa parceria dentro de um set de filmagem, dentro de sei lá, de uma história que é naquele momento, protagonismo do pai. Eu tava filmando, tava trabalhando. A Luísa, como minha mulher e mãe, tava lá me dando suporte com a nossa filha no colo. Então, assim... Foi muito significativo. Não era sobre 1 ano dela. Óbvio que 1 ano dela é importante, mas é importante para nós, como pais, estarmos ali efetivamente. Isso que vocês trazem é muito importante, né? Tipo, o ambiente amoroso, afetivo, claro que, né, essa relação pai, mãe, pai, enfim, essa relação ser amorosa, essa criança só ganha, né? E a gente também fala muito aqui de quantos casamentos
mulheres que ficam presas, sendo abusadas, sendo agredidas, achando que estão fazendo o melhor para o filho. E, pelo amor de Deus, né? O filho precisa de um ambiente amoroso, afetivo, né? Eu acho que isso... E acho que foi que... Desculpa. Tarsila. Jordana. Quem é que tinha uma galera em volta? Dela. Não, uma turma em volta, assim, no sentido... Ah, não, eu quero só que... Não quero que a mãe veja. Que a mãe do... Em algum momento passou isso assim, cara, a família da Luísa é uma família enorme. A minha também. E maravilhosa. Hoje, pra mim. Porque naquele primeiro momento existe uma coisa do tipo... Quem é que tem que se responsabilizar por esse cuidado, por esse afeto? Uhum. E, egoicamente, a gente acha que somos só nós. Quando a gente aprende a dividir, na verdade, é somar todos esses amores, porque todos eles amam o pai, o avô, o bisavô, a tia. Eles estão ali só para amar, para amar. E quando a gente fala assim, poxa, amem, porque vai ser o melhor para... No caso, a Manuela... Né? Ver os vínculos, ver nossos filhos amando, né? Essas pessoas importantes pra gente sendo amada por eles, assim, essas relações se construindo, é tão... Sim. Dizem que o primeiro ano... o primeiro ano da criança é o maior filtro social que existe. Tipo assim... Vão-se embora, as pessoas que não precisam mais estar aqui, ou não, que você achava até, né, que a gente até acha que vai ficar e vão-se embora. Como é que foi pra vocês? Eu acho que é uma maravilha do filho, é isso. Um monte de problema que você achava que tinha antes não existe mais, porque isso antes você valorizava, se a pessoa ia estar, se não tá, ai meu Deus. Hoje em dia, se ela não quer estar, o problema é dela. Você aprende a valorizar as coisas que realmente importam. Assim, isso pra mim... De ter filho, de aprender o que realmente importa, de ver o significado da vida de verdade, assim, pra mim é a coisa mais linda de construir uma família e de ter filho, é você aprender o que realmente importa, tipo, de verdade, sem bobeira. Sem as máscaras, né? E é muito, muito legal, assim, porque a gente tem uma diferença de idade. 18 anos. 18? Precisa falar, Luísa? Bom, continuando nesse mesmo pensamento... Mas quando ele tinha 18 anos, ele sentiu que estava nascendo o amor da vida dele. E aí, tem essa pureza e a ingenuidade de uma menina de 28 anos sendo mãe, que me traz também algo que é muito, muito importante, que talvez eu... No alto realmente velho dos 46 anos, velho não, maduro, eu talvez não considere muito. Do tipo, não, porque a gente, olha só que bonitinha a relação. Pra mim era sempre uma dúvida, assim, sempre uma, tipo, será que é mesmo? E essa ingenuidade e essa pureza me trouxe um renascer, leveza, uma leveza, assim, do tipo... É óbvio que a avó, a bisavó, a tia, o avô, essa rede de apoio que está muito próxima é extremamente importante para o crescimento e evolução dela. Pode parecer egoísta da minha cabeça, mas eu acho que nós, pais e mães, pensamos absolutamente, né, no melhor para os nossos filhos. Cara, eu quero que ela seja amada por todos eles. Eu quero que ela tenha a experiência de viver com a bisavó dela, com a avó dela, com a tia dela que canta, que faz balé, que faz dança, com a outra tia que... Então, quando a gente vai abrindo esse olhar do tipo, poxa, é importante que ela tenha essas experiências e sai um pouco da gente, de como eu faria, de como eu cuido, de como eu quero que seja. É muito mais sobre o bem-estar e evolução dela do que a minha própria vaidade como pai. Óbvio que eu vou estar sempre olhando e cuidando, mas deixar ir para os nossos é também de extrema importância. Total. Ela falou que a fase mais difícil para ela foi a privação de sono, né? O maior desafio. Você não falou o seu. Eu posso só falar um PS em relação a isso? Todos que eu acho que essa é uma opinião que muita minoria vai concordar, mas pra mim foi muito mais difícil dos 6 aos 12 do que do 0 sono? Porque... Pra mim, muito. Porque assim, do 0 aos 6...
as pessoas falam, você tem um recém-nascido, tá tudo bem você aparecer de moletom, jogada, tipo, porque é esperado a mãe tá, tipo, se recompondo. Agora, dos 6 aos 12, você ainda não tá dormindo e a sociedade já espera que você esteja recomposta. A sociedade espera muita coisa, né? Dá vontade de... Então, pra mim, foi muito mais difícil esse segundo semestre, porque já tinha que estar ativa e fazendo não sei o quê, e não tá dormindo. Então, tipo, pra mim foi mais difícil esse segundo semestre. Pra você, não, né? Olha, bem dizer, eu não consigo achar um momento específico. Óbvio, nos 3 primeiros meses é difícil assim, porque tem o cuidado com a mulher, tem o cuidado com a filha e tem algo que é intangível, que é o medo absoluto de qualquer coisa acontecer. De que ou que a buzina do vizinho, o alarme da casa, o cachorro, o gato interfira no bem-estar da sua cria. E eu acho que isso concebe-se no primeiro dia de vida e vai eternamente até onde Deus quiser. Assim. Então, acho que para mim o meu maior medo, vamos dizer, desafio é lidar com a vida dela. Saber que ela tá agora em casa, indo dormir, e que eu aqui de longe só posso agir em oração. E quando eu tô perto eu vou fazer o meu melhor e o meu maior possível, mas que talvez em algum momento não há de ser, pode ser uma gripe, sacou? Pode ser uma infecção urinária. Então, lidar com essa realidade da vida, assim, a gente vive, né? A gente tem os nossos pais, tem as nossas, né, parceiras, mas acho que quando a gente lida com uma nova vida, né, uma bebê, acho que e que depende da gente, né? Depende da gente para sobreviver. Um dos maiores desafios normalmente que a gente escuta, né, nesse primeiro ano, é quase unânime, é a volta ao trabalho, né? As cabecinhas. Porque essa volta ao trabalho é muito difícil, né? Enfim, como é que foi pra vocês, assim? Cara, pra mim tá sendo. Na verdade, a Luísa me deu um suporte muito grande em trazer uma outra vertente do que é o meu trabalho. Trabalhei como ator 25 anos. E ela hoje trouxe a questão da influência no digital. Como pai, como homem, como artista. E trouxe um outro ramo de trabalho. Então, voltar nessa forma, nesse formato, está sendo um pouco mais leve, porque a gente pode estar em casa, a gente pode estar fazendo isso junto. Dono da sua rotina. Criando uma agenda e uma rotina. É que ele não é dessa geração do Instagram, né? Precisava disso. Falei, amor, tá na hora. Deixa eu te ensinar. É assim que usa. Pedi um insight pra ele não tinha noção. Mas você sabe que meu marido, ele é 7 anos mais novo que eu. E ele é 0. E eu fiz esse mesmo movimento em casa, né? Sumo com meu marido pra ele vir com os pratos dele, cozinheiro e tal. E ele totalmente resistente. Então, mas aí ela me quebrou na ação. Então, e foi bom que a gente começou a trabalhar junto nisso. Ai, que massa. Eu graças a Deus, tive a oportunidade de ficar... O meu trabalho ser mãe por muito tempo. E aí, quando eu voltei a trabalhar, foi junto com meu marido. E junto com ela, às vezes, né? Em família, com essa questão do Instagram. Então, foi muito leve a nossa volta, assim, pra... E aí, quando tem o meu trabalho, tipo, atuando, eu tô fazendo um programa no interior, que é para onde a gente se mudou como, né, família. A gente escolheu o interior de São Paulo para a gente ter um núcleo de dia a dia, né? Pelo menos nesse começo da infância dela. Ela já pontua para dizer, vamos voltar para São Paulo. Uma hora vamos voltar para metrópole. Mas aí é esse tempo distante, sei lá, 3, 4, 5 dias que o coração se quebra, você fica, tipo, trabalhando e concentrado em fazer, em entregar o melhor e chega no hotel e chora. Vê uma foto... Sério? Nossa, é que às vezes eu não falo.
Sério? comparação. Não, é porque assim, o Paulo gosta de ter o tempo dele sozinho. Não, eu gosto de ter meu tempo, gosto de fazer o que eu amo fazer, que é meu trabalho, mas não Então, deixa de sentir saudade. Ele tá gravando um programa, então a gente tava numa dinâmica, que acabou, né, agora de gravar. Tem mais um. A gente tava numa dinâmica que era ser casado uma semana e outra não, era uma sim e uma não. Então a convivência quando a gente tava junto era maravilhosa, porque a gente tava morrendo de saudade, então... Não, mas tem essas coisas que, que o cotidiano traz também de volta em relação ao homem e mulher. Porque da Manuela é só saudade e emoção. Da Luísa é saudade e... Eu sei. E saudade. E aí a gente... Tem essa coisa de comparação também no primeiro ano, né? Da gente ficar olhando as crianças que têm a mesma idade, das crianças que têm a mesma idade, e falar, mas não era já para estar fazendo isso? Vocês tiveram um pouco... Mas isso aqui não era para estar fazendo... A filha lá Vocês tiveram isso? Então, é que tudo que você pergunta a gente fala mais ou menos, mas é porque ela sempre foi muito precoce, a Manuela. Sempre, né? Na verdade, acho que ela teve ela sempre andou muito... com 11 meses, já fala tudo. Mas a gente foi muito regrado o tempo todo, assim. O tempo todo. Desde da amamentação ao sono, a rotina de banho, estímulos. Então, a gente deu para ela todo um repertório para ela evoluir. E, na verdade, não é ser precoce, mas ela tem informações que, às vezes, uma criança com a gente foi muito CDF. Um distanciamento maior dos pais, não sei o quê, não tem. Então, assim, ela é o que a gente plantou nela, assim. E hoje a gente sabe que ela, a gente vê, ela tem uma personalidade, ela tem um jeito dela de agir, de andar, de falar, de se comunicar, de pedir. Mas isso é um estímulo que foi plantado lá na raiz, assim. A gente, em toda a trajetória dela, né, de tudo, assim, foi mas muito... eu acho, não sei, categórico. concordo, acho que a gente tem que fazer tudo que está ao nosso alcance e tal, mas acho que tem muita coisa que foge da nossa mão e que também adoece muitas mães nesse primeiro ano, que é, por exemplo, falando de mim, assim, a questão do sono, que sempre foi um desafio para mim, desandou com 8 meses. Até os 8 meses minha filha dormia a noite inteira. E desandou muito. E eu fazia tudo. Eu tinha esse texto. A Cora nunca pulou uma soneca. Eu era louca da janela. Ela sabe. Tipo, eu era assim, alimentação. Eu li tudo, tudo. Enfim, e aí hoje, assim, eu já olho pra trás e acompanhando o maternar de várias amigas, eu vi o quanto isso me adoeceu. Porque às vezes, por mais que a mãe tenha feito tudo que estava ao alcance, lido todos os livros, tal, aquela criança... Não entra na... a Cora, até hoje ela desperta. A e é dela. Isso. Então não tá nas nossas mãos muitas coisas. Eu tenho 2 filhos, eu fiz tudo exatamente igual. E foi opostos. Completamente. A Tereza sempre dormiu, o Chico nunca dormiu até hoje. Então, a Tereza falou, andou com 9 meses, o Chico foi andar com 1 ano e essas coisas fisiológicas, mas óbvio, né? Vamos lá atrás, a gente vai sempre tentar fazer o melhor que a gente puder para estimular e tudo mais. Mas tem muita coisa. E aquilo, a cartilha, eu falo isso porque eu sou capricorniana, né? Aquela cartilha do preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso fazer aquilo. E quando saía do meu controle, então, por exemplo... A Cora demorou pra caramba pra falar. E era uma coisa que eu ficava olhando e falava, nossa, mas ela tá com 1 ano e 8, ela só fala mamá, nananã. E eu via amiguinhos já falando mais palavras, mas também quando ela falou, hoje, que ela tem, eu nem lembro que eu passei por isso. E ela, quando ela falou, começou a falar, ela já saiu fazendo frase. Mas você tem um comparativo do tipo, ela não falava muito, mas ela era muito sagaz na cognição, coordenação. Cada que dizem que equilibra, tempo, né? Tem uma coisa mais rápida. Cada criança tem seu tempo. Era essa mensagem que eu queria deixar para os pais que estiverem mergulhados nisso também, que lá na frente, se falou cedo, não vai mudar. Mas a gente brinca que a gente tem medo de ter outro filho porque a Manuela foi muito fácil. Ela, tipo, né? E a gente tem medo do segundo filho, tipo, a gente mesmo fazendo tudo certinho. Na vida de vocês? Eu vou fazer um xixi daqui. Eduardo, é sério? É lógico, né? Você acha que eu vou ouvir essa parte? Eu acho melhor você... Não, eu preciso fazer um xixi mesmo, acho que é importante você falar. Pode falar, que depois a gente puxa pra plateia. Eu e o Paulo, a gente viaja muito, né? A gente tá sempre... A gente tem uma pousada em Noronha, então a gente tá sempre lá e
Ele viaja, surfa a cada um segundo. E com uma filha dá pra ir eu, ele e ela. Com 2, não tem como ir nós 4 sozinhos. Com eles nessa idade. Então, se a gente for ter, a gente não sabe ainda, não decidiu, vai ser quando ela for mais velha, que dê pra ajudar ou não atrapalhar. Entendeu? E dê pra, se a gente quiser, ir viajar os 4. Porque você é tão nova, né? Então tem bastante, você não tem essa pressa. Total. Exato, Ó, a gente dá um tempinho. a gente tá sem pressa. Eu sempre falo em todo episódio. Tem, é muito legal. O teu 2. Foi nessa ou foi na outra que Foi alguém você falou? que chegou aqui falando. Eu vou te convencer até dois. Convencer até Ela o tem uma segundo. marida que fala pra ela todo dia não ter. Mentira. Eu falo, mas dá um tempinho. Tenha, mas dá um tempinho. Você quer ter outro? Então, depende da hora e Mas do é que momento você já tem me pergunta. a sua... minha enteada. Depende da hora e do momento, mas eu acho que eu quero mais que o meu marido. Não sei. Difícil. Você quer me convencer como? Tô interessada. Quando fez 1 ano, que a gente relaxa daquela comemoração de sobrevivemos, eu comemorei demais e engravidei de segundo. Entendeu? E eu tive um primeiro ano muito complicado, tive um puerpério difícil. Eu lembro que foi aí que eu descobri vocês, no primeiro puerpério. E eu falava, gente, eu tenho o puerpério da Júlia, assim, de não dormir, de só chorar e tudo, era muito desesperador. E aí eu engravidei da segunda, eu tive esse medo de passar por isso de novo, porque estava começando a ficar bom, né? Quando chega lá perto de 1 ano, começa a ficar mais gostoso. E aí eu vivi toda essa segunda gestação sempre com o pé Morrendo de atrás, medo. meu Deus, o que vai acontecer? E a segunda veio para ressignificar, assim. Tudo é mais leve, porque a gente se apega no primeiro ano, nas fases difíceis, a gente se apega naquilo, vai passar. Mas você não tem muito aquela certeza de que aquilo um dia vai passar mesmo. Quando vem o segundo, você sabe que vai mesmo passar, entendeu? E aí passa com tudo mais fácil, entendeu? E passa rápido. tudo mais leve, muito mais rápido, o que é muito mais triste. Então, e isso é uma frase que também no comecinho ali, quando vem alguém e fala, vai passar muito rápido. Você tá até querendo que aquilo passe rápido mesmo, Mas você não a sabe sensação mensurar o quão térmica rápido de 1 ano é. em um dia. Assim, vai passar. Depois dos 3 meses, ele dorme melhor. Mas você fala, tá, mas eu vou ficar 3 meses sem dormir? Entendeu? Já é horrível, entendeu? E aí o segundo, você tá ali, mesmo num momento caótico de não dormir, ou então uma amamentação ruim, mas você fala, tá, agora tá difícil, mas daqui a pouco vai passar mesmo. Alguém tem alguma pergunta na plateia? Que a gente tá indo pros finalmente. Não, só eu dizer que eu saí, porque realmente o segundo é uma... Eu falo pra Luísa, me avisa se você quiser. Porque é muito sobre o feminino. É o que você quer. E é o que você também tá afim de se suportar no sentido fisiológico, como eu falei, né? Hormonal e tudo. Não, homem esperto deixa a mulher mandar, né? Happy wife, happy life. Vocês discordam muito? Não. Quer dizer, discorda muito? Nas escolhas, né? Porque a gente tem que estar, principalmente nesse primeiro ano, escolhendo o tempo inteiro, né? São muitas escolhas, é isso. Tipo, tela, não tela. É a comida, não é comida. É a soneca, não é soneca. Tudo bem pular soneca, não pular soneca. Eu lembro da Laura, a gente tem um episódio que é a incompatibilidade... na criação, um negócio assim, o tema é um negócio assim, que é com a Laura Neiva falando que o Chay pede açaí todos os dias 10 minutos antes do jantar, ela brinca, ela dá essa brincada. Se a gente Vocês muito alinham alinhado. tudo? Não, na real, desde o início, sempre foi muito alinhado, a questão do banho, do sono, da alimentação. Acho que são os 3 pilares fundamentais de de um bebê de 1 ano. A gente discorda um pouco em relação à escola, mas a gente falou que vai falar disso só quando chegar perto. Porque vai sofrer antes, já vai fazer. Já vai chegar. Eu acho que tem coisas Se depender do Paulo, ele quer criar ela no veleiro com homeschooling. Irado. Pode votar. Uma escola convencional. Casos de família. Mas acho que tudo é de acordo com o tempo e também não adianta, eu acho, que a gente ficar discutindo coisas que não estão no presente, porque só desgasta.
Um abre mão de aqui 1 hora, o outro abre mão aqui um pouco. Entender também o que cada um faz melhor e dividir essas tarefas, né? Tipo, você põe pra dormir muito melhor que eu, então você fica com isso, eu faço isso. O que é prazeroso pra mim, eu faço. O que é prazeroso pra vocês, a gente vai se equilibrando. A gente tem um combinado que a parte da manhã ele que pega. Manhã, banho, enfim, tem coisas que já ficaram na minha... E isso também se torna a rotina dela. Ela já entende, a Manuela já entende que, tipo, na parte da manhã vai estar papai, enfim. Papai. Viver a maternidade e a paternidade pela primeira vez é estar aberto a um mundo novo de aprendizados, além de dar boas-vindas para uma nova versão sua que vai nascendo e crescendo junto com esse bebê. Aos poucos, você vai compreendendo que tá tudo bem não saber ou não dar conta de tudo. Porque no final das contas, o que vale mesmo é você estar aberto e disposto a viver essa nova experiência. A gente quer demais agradecer muito a presença de vocês, Luiz e Paulo, compartilhar com a gente, né, esse primeiro ano da vida da Manuela. Muito obrigada por estarem aqui. Obrigada a vocês por Muito receber obrigado a gente. por nos receber. E agradecer também a presença dessa plateia linda, que é a plateia 1001. Você que está aí do outro lado da tela nos acompanhando, muito obrigada e até semana que vem. Beijo! Beijo!